Esta conferência será gravada agora. Boa noite, estamos aqui novamente com Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 28 da primeira temporada. E hoje nós teremos aqui o professor Igor Wilson Yan, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar conosco sobre os músculos dos membros inferiores. Na realidade, o grande resumo, né, Igor? Boa noite. Perfeitamente. Boa noite, professor Calói. Boa noite, professor Albino, que chegou aí agora. Boa noite, alunos presentes. Então, antes de mais nada, hoje a gente vai falar sobre músculos dos membros inferiores, né? E o interessante vai ser uma visão diferente da aula que o professor Albino, né, da palestra que o professor Albino apresentou para vocês, correto? Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem um pequeno sumário de hoje, né? Então, vamos começar vendo um pouco, não os músculos do membro inferior diretamente, mas revisando um pouco aquela estrutura do abdômen, né? Que foi uma palestra que eu comentei com vocês. Né? Então, falando primeiro, o quadrado lombar do abdômen está apontado aí com a seta, né? E aquela questão de inserção, né? Inserção tanto superior quanto inferior, ou seja, origem e inserção, né? Se dá na 12ª costela e processo transverso da primeira e quarta vértebras lombares. Se vocês forem lembrar das vértebras lombares, né? Vocês vão lembrar que ele tem aquela formato de machadinha, né, bem posterior à vértebra. Então, ali vai ter a inserção superior, certo? Além da 12ª costela, tá? Que, por sinal, é a última das costelas. A sua inserção inferior se dá na crista ilíaca, né? Uma estrutura óssea que a gente falou na última aula. Perfeito? Então, aqui, olha, a gente vê, tem um músculo aqui, né? Mas esse é exatamente o contorno que nós temos da crista ilíaca, certo? O osso ilho. Perfeito? A inervação e a inervação e a irrigação, como vocês sabem, vão ser nas partes futuras, né? Apesar que está escrito aí, eu não irei comentar sobre. Perfeito? Com relação à ação, eu já comentei com vocês quando eu dei a palestra de musculatura, vocês não precisam decorar isso, certo? Vocês precisam apenas imaginar essas fibras se contraindo e qual movimento isso vai gerar. Ou seja, se você tem essas fibras daqui se encurtando, se contraindo, diminuindo esse espaço daqui, você vai ter a colocação do outro espaço à frente. Perfeito? Perdoem o gato chorão aí. Seguindo. A gente tem aqui o músculo psoas maior também. Perfeito? Ele já vai ter a sua inserção superior, né, focado muito mais nos processos transversos das vértebras lombares, não só diferente da outra, né, porque vai ter os corpos e os discos também, né, além das últimas torácicas, né. Já a sua inserção inferior se dá no trocânter menor no fêmur. Perfeito? Vale lembrar que, né, novamente, se você imagina a contração desse músculo, né, você não vai fazer com que, de certo modo, você acaba podendo fazer, ele é um bom músculo do exemplo do porquê se passou a chamar de inserção superior e inferior, porque você, inicialmente, você vai ter um movimento de flexão da coxa, certo? Então, você vai ter uma diminuição do ângulo dessa coxa, elevando-a, né? Mas você pode também ter um movimento oposto, né? Um movimento de você estar flexionando a coluna, embora a participação seja menor, né? Obviamente. É uma questão de dificuldade de movimento, tá? Além disso, ele tem uma função similar ao do quadrado lombar na questão dessa inclinação homolateral, certo? Tudo isso é bem deduzível,
se você imaginar essas fibras encolhendo, né, se contraindo. Perfeito? Acima do psoas maior, a gente vê um outro músculo em destaque, né? A gente vê principalmente a marca do tendão dele, né, que é o psoas menor, que ele vai ter a sua inserção superior apenas em T12 e L1. Já a inserção inferior vai ser na eminência iliopectínea, né, que vocês vão lembrar, né, é um pequeno elevado, né, entre o ilho e a pubis, certo? Dali no meio do caminho, tá bom? Ele vai contribuir, percebam também o tamanho do músculo, percebam que os músculos trabalham como um compartimento, né? Ele vai auxiliar, né, na questão da flexão da pelve e da coluna lombar, perfeito? Obviamente, aqui cobrindo esse sulco do osso ilíaco, a gente vai ter o músculo ilíaco, né? Perfeito? Sulco do ilho, perdão. A gente vai ter o músculo ilíaco, né? O mais interessante é essa íntima relação que ele tem com o psoas maior, né? Aquilo. E isso vai dar um outro nome a essa estrutura, que é o ilio-psoas, né? O músculo ilio-psoas. Perfeito? Então, a sua inserção vai ser a mesma inserção do psoas maior, do trocânter menor, certo? Porque eles se unificam e vão se tornar vão ser nomeados de uma outra forma, né? A sua inserção superior fica claro, olhando, né, que é nessa fossa ilíaca, né, a fossa do osso ilho, e na crista também, além da asa do sacro, né? Então ele cobre toda essa união dessa cintura pélvica. Perfeito? Bom, a sua função, né, já é um pouco mais difícil de se pensar nesse músculo contraindo, mas com a ação dele você vai ter uma ação de fletir o quadril, né, a coluna lombar, e vai auxiliar minimamente na rotação lateral da coxa, né, e a sua flexão também. Perfeito? Então, psoas menor, né? Nós temos aqui o psoas maior, o ilíaco e o ilio-psoas, né? Que é essa junção do psoas maior com o ilíaco. Perfeito? Então, olhando agora os músculos do quadril, principalmente, né, da região glútea, né, a gente tem inicialmente o glúteo mínimo, né, que vai ter a sua inserção na asa ilíaca, e aí entra aquela outra questão que a gente falou também na outra palestra, que são as linhas, né? Então, o glúteo mínimo, ele vai ter a sua inserção entre a linha glútea anterior e a linha glútea inferior, né? Gerando essas marcas, né? Na verdade. Já a sua inserção inferior se dá no trocânter maior. Então, você já, né, isso ajuda, auxilia a gente a memorizar que a posição do trocânter maior, ela se dá mais lateralizada, né? E, de certa forma, um pouco mais a posterior, podemos pensar assim, né? Sua ação se dá na abdução e rotação da coxa, rotação medial da coxa. Então, você tem essa diminuição, né? Imaginável, você vai ter um aumento de ângulo, esse ângulo entre o osso ilíaco e o fêmur. Perfeito? O osso do quadril, perdão. E o fêmur. Perfeito? Bom, superiormente cobrindo o glúteo inferior, né, o glúteo mínimo, na verdade, a gente tem o glúteo médio, né, que vai ter a sensação na face externa do ilho. Perfeito? É claramente aí na imagem. Também na crista ilíaca, né? E na linha glútea, né, posterior e anterior, né, marcando, ajudando a marcar essas duas formações.
a sua inserção se dá no inferior, se dá no trocânter maior, perfeito? E vai ter a mesma ação, né? A questão da ação, ela é muito simples, porque é exatamente isso. Vocês imaginam o músculo diminuindo e vendo o que é mais viável de se mexer, né? É mais viável você abrir o ângulo, né? Abrir o membro inferior, ou você decair, inclinar o quadril, perfeito? Acima de todos esses, né? Cobrindo todos esses, a gente vai ter o glúteo máximo, né? Que ele vai ter uma inserção, na verdade, medial e lateral, dado a posição dele, né? Ele tem uma inserção medial na linha glútea posterior, certo? Assim como aqui a gente vê claramente, ó, quem está se relacionando com essa parte mais inferior do músculo, é o sacro, cóccix, certo? E aí a gente tem também ligamento sacro-tuberoso. Não foi uma coisa que foi dita para vocês até agora, mas não se preocupem com isso, né? As aulas estão voltando e logo vocês vão ter essa versão completa, né? Já a inserção lateral se dá no trato iliotibial, tá? Também é uma coisa que não foi dita claramente para vocês, da fáscia lata. Perfeito? Tem uma imagem melhor da fáscia lata, vocês já vão entender, mas pelo nome fáscia, né? Vocês já devem ter uma noção do que se trata, certo? Além da tuberosidade glútea no fêmur. Perfeito? A gente falou disso na última palestra também, tá? Agora, com esse movimento, com essa diminuição, o que você vai ter? Você vai ter uma rotação lateral do quadril, né? E uma extensão desse quadril, ou seja, né, um aumento de ângulo, né? Porque a flexão é uma diminuição de ângulo, a extensão é um aumento de ângulo. Perfeito? Aqui a gente tem o piriforme, um músculo muito importante, tá? Ele vai ter a sua inserção medial na superfície pélvica do sacro, certo? A região anterior do sacro. E a margem da incisura isquiática maior, né? Lembrem aqui, a gente tem espinha isquiática, e aqui a gente vai ter uma incisura, né, isquiática maior, e aqui uma menor. Perfeito? A sua inserção lateral também se dá no trocânter maior, certo? Só que a sua adução se dá com a abdução, ou seja, com a diminuição do ângulo, perfeito? Com o fechamento da coxa. Agora a gente vai ter dois gêmeos, né? O gêmeo superior e o inferior. O gêmeo superior tem a sua inserção exatamente na espinha isquiática, como está bem apresentado aqui, perfeito? E a sua inserção lateral se dá também no trocânter maior. Perfeito? Perceba, todos esses músculos aqui têm a sua inserção no trocânter maior, né? A sua inserção lateral. Ele vai contribuir, né, com a rotação lateral da coxa, obviamente. O inferior já é um pouco mais embaixo, então ele não poderia ser na espinha isquiática, mas sim, ele será na tuberosidade isquiática, né? Tuberosidade isquiática e trocânter maior. Perfeito? Possuindo a mesma função de rotação lateral. Percebam, quando a gente tem diversos músculos agrupados, eles normalmente, com uma grande possibilidade, na verdade, vão apresentar uma função semelhante, uma função que não se contradiga, né? Você não tem como fazer, eles funcionam como um grupamento muscular mesmo. Perfeito? E aqui, mais embaixo, a gente tem o quadrado femoral, certo? Que já está numa região quase que bem lateral, né, da tuberosidade isquiática, e a sua inserção lateral se dá numa crista intertrocantérica, né? É quase no trocânter maior, mas já desce um pouquinho, sendo na crista, né, intertrocantérica. Lembrando que na parte posterior a gente tem a crista, na parte anterior a gente tem a linha, tá? Possuindo a mesma função do que os demais músculos assim.
Perfeito? Entre os gêmeos, a gente tem o obturatório interno, certo? E a sua inserção medial se dá na face interna da membrana obturatória. Lembra do forame obturatório? Então, ele se dá na face da membrana, porque aquilo ali é coberto, certo? E a sua inserção lateral se dá no trocânter maior, né? E na fossa trocantérica do fêmur. Eu falei também, mostrei na uma outra imagem, a pequena fossinha que tem ali, quase que escondida, tem que ser um ângulo 45 graus para poder mostrar, uma visão superior no ângulo 45 graus para poder mostrar a fossa. Perfeito? Novamente, vai ter uma função como grupamento muscular de rotação lateral da coxa. Tá? Bom, numa visão anterior, a gente vai ter o obturatório externo, certo? Que vai ter a sua inserção medial no ramo do pubis e isquio, né? Além também da face externa dessa membrana obturatória, né? Então, aqui vocês lembram que haveria um forame, né? O forame obturatório. Perfeito? Já a sua inserção lateral se dá na fossa trocantérica do fêmur, certo? Semelhante ao músculo anterior, né? Apesar da sua inserção medial ser uma outra visão, né? Também vai auxiliar na sua rotação lateral da coxa. Feito? Bom, agora a gente vai descer um pouquinho mais, a gente vai para os músculos da coxa, certo? Que são divididos em 3 lojas, podemos dizer assim, região anterior lateral, posteromedial e posterior, começando pela região anterolateral. Né? A gente vai ter o tensor da face lata, o sartório e o quadríceps, perfeito? Bom, o quadríceps, né, obviamente, ele vai se dividir em 4 músculos, sendo o reto femoral, vasto intermédio, vasto medial e vasto lateral. Perdão pela tosse, tá? A gente vai dar essa aqui é a face lata, certo? Eu vou mostrar todas as imagens aqui, mas essa aqui é a face lata. Tudo isso aqui, ó, é a face lata cobrindo toda essa loja, perfeito? Mantendo ela unificada. Tá? E o tensor da face lata, ele dá esse músculozinho lateralizado aqui. Bom? Então, vamos lá, olha só. Uma outra imagem aqui agora secada, né? Do tensor da face lata. Perfeito? Ele vai ter a sua inserção proximal, então, na crista ilíaca e espinha ilíaca anterosuperior, né? A sua inserção distal se dá no trato iliotibial, perfeito? Aqui. E a sua ação já vai ser uma ação de auxílio, né? Com relação à flexão, abdução, rotação medial do quadril e rotação lateral do joelho. Certo? Perfeito? Então, o que acontece? A face lata, ela tem um espaço muito mais amplo, ela cobre uma região muito vasta na coxa, embora nos livros vocês vão achar ela sendo apenas uma partezinha lateralizada, porque esse é o estilo de secção, né, para você poder mostrar os outros músculos que estão dentro dela. Perfeito? Aqui. Aqui do outro lado a gente vai ter o sartório, certo? Com a sua inserção proximal na espinha ilíaca anterosuperior. Aqui, ó, visível, né, bem visível. E a sua inserção distal, né, vai ser na superfície medial, mas na tuberosidade da tíbia, né? Esse nome aí, pata de ganso, vocês guardem, né, para daqui a pouco. E a situação também vai ser de auxílio com relação à flexão, abdução, rotação lateral da coxa, né, e flexão e rotação medial do joelho. Perfeito? Porque o joelho faz um leve movimento ali de rotação. Certo?
Com relação ao quadríceps, a gente vai ter o reto femoral, a gente vai ter o vasto lateral lateralizado, o vasto medial lateralizado, e abaixo do reto femoral a gente tem o vasto intermédio. Perfeito? Quadríceps, né? Sem grande mistério. Bom, a sua inserção proximal relacionada ao reto femoral, né, se dá na espinha ilíaca antero-inferior, tá? E a do vasto lateral já vai ser no trocânter maior, principalmente, né, mas com uma participação da linha áspera, da linha intertrocantérica e tuberosidade glútea. Perfeito? O vasto medial se dá na linha áspera e linha intertrocantérica, tá? E o intermédio são 2/3 da face anterior e lateral do fêmur, tá? E 1/3 da distal, da linha áspera. Tudo bem? Já a inserção distal, né, se dá principalmente na patela e através do ligamento patelar, certo? Na tuberosidade anterior da tíbia. Aqui, ó. Você tem a união desses músculos se fixando nesta região patelar. Feito. Bom, a ação deles é um tanto quanto lógica, né? A distensão do joelho, e o reto femoral consegue, né, de certo modo, realizar a flexão do quadril, tá? Então, vamos passar agora para uma loja posterior, né? E na loja posterior a gente tem o bíceps femoral. Esse é um músculo muito interessante de ver, principalmente na prática, né? Porque ele não é semelhante visualmente, né, com o seu antagônico, né, o bíceps braquial. Porque o bíceps braquial você vê as suas duas cabeças, uma ao lado da outra. Já o bíceps femoral, ele tem a sua cabeça curta embaixo da cabeça longa. E daqui a pouquinho vocês vão ver que gera uma certa confusão por conta do músculo ao lado desse bíceps femoral, tá? Mas, de toda forma, a cabeça longa dele vai ter a sua inserção proximal na tuberosidade isquiática, né? E a cabeça curta no lábio lateral da linha áspera, certo? É aquela linha áspera que está na parte posterior do fêmur, faz um lábio lateral e um lábio medial. No lábio lateral, você vai ter a inserção proximal da cabeça curta do bíceps femoral, certo? Já a inserção distal de ambos, né, vai se dar na cabeça da fíbula e no côndilo lateral da tíbia, né? Lembrando, é um bíceps, né? É a única forma. Então, a ação é distensão do quadril, flexão do joelho, faz muito sentido, né? E rotação lateral do joelho também. Bom, semitendíneo. Percebam a localização do semitendíneo, tá? Imaginem esse semitendíneo aqui, ó, nessa região daqui, ó. O que acontece? A grande maioria dos alunos no início tem o reflexo de achar que o semitendíneo é uma cabeça do bíceps femoral, certo? Mas não é o caso, porque as suas origens e inserções, né, diferem um bocado. A inserção proximal se dá na tuberosidade isquiática, é próxima, ok? É justo pensar nisso. Mas a sua inserção distal se dá na superfície medial da tuberosidade da tíbia, né? E ele se relaciona, novamente a gente vê esse nome, pata de ganso, que havia no sartório, né? A gente vai falar disso. Tá? A sua ação, como é um grupamento muscular, né,
extensão do quadril, né, flexão do quadril também, e contribui com a rotação medial, né, do joelho. E agora a gente vê o semimembranáceo. E existe uma confusão, né, do semimembranáceo com o semitendíneo. Vocês costumam confundir isso na prática, confundir os dois, porque é uma questão de saber, né, a origem e inserção, saber o aspecto do músculo, mas na peça é um pouco mais complexo. A questão é, o grande macete é, o semimembranáceo, ele tem essa membrana, esse aspecto de membrana, né? Graças, né, ao seu tendão, perfeito? Ele é amplo, né? E o semitendíneo é um tendãozinho, ó, fininho. Ele tem esse formato fino, né? O semimembranáceo é um formato mais amplo. Percebam que seu ventre também se encontra mais distal. E como a imagem indica, a inserção proximal ela se dá na tuberosidade isquiática, né? E a distal no côndilo medial da tíbia, né? Então ele dá essa volta aqui, né, do côndilo do fêmur, né? E vai se encontrar numa região na tíbia, perfeito? Sua função se tem como extensão do quadril, né, a flexão e rotação medial do joelho, né? Então, vamos para a região agora posteromedial, tá? Bom, aqui a gente vê o último músculo que contribui com o que a gente estava vendo de pata de ganso, certo? Que é chamado de pata de ganso, né? Aqui a gente tem então o músculo grácil, tá? O músculo grácil ele tem a sua inserção proximal na sínfise púbica, né? No ramo inferior do pubis, tá? E a sua inserção distal se dá na superfície medial da tuberosidade da tíbia, igual a todos os elementos que estavam sendo colocados ali entre parênteses como pata de ganso. Perfeito? A sua ação se dá na adução da coxa, ou seja, fechamento do ângulo, né? Flexão e rotação medial do joelho. Ok? Agora a gente vê bem mais cranial, né? A gente vê o pectíneo, né? Que é um músculo que vai ter a função de flexão do quadril, né? A adução da coxa é a ação mais óbvia dessa região, né? E a sua inserção proximal se dá nessa eminência iliopectínea, né? Principalmente, tá? E a inserção distal nessa linha pectínea do fêmur, obviamente, né? Faz bastante sentido. Perfeito? Embaixo dele, a gente vai ver o adutor longo. Qual a função do adutor longo? Aduzir, perfeito, né? Que vai ter a sua inserção distal na linha áspera. A linha áspera ainda não chegou a se partir em lábio medial e lateral. E a sua inserção proximal se dá nessa superfície anterior do pubis, né? E na sínfise púbica também. Ok? Tudo bem? Então, o adutor curto, né? Adutor longo, o adutor curto, ou seja, ele está mais anterior, né? Ele vai ter a sua inserção proximal no ramo inferior do pubis, né? Que você tem a sínfise púbica, né? E você tem um ramozinho, né? Então tem um ramo inferior e um ramo superior, né? Um ramo inferior do pubis e a sua inserção distal se dá na linha áspera, que nesse momento, né, mais cranial, ela também ainda não gerou o lábio lateral e o lábio medial. Perfeito? Ela vai gerar isso já nesse terço inferior do fêmur, certo? Função óbvia também é a adução da coxa. E aqui a gente tem o adutor magno, né, que é normalmente
classicamente, ele é mais colocado, é mais visto quando você tem uma visão posterior, né, do membro inferior. Aqui está uma visão anterior, tá? Então, o que eu quero dizer? Ele está mais atrás desses músculos, perfeito? A sua inserção proximal se dá na tuberosidade isquiática, né? Grande porção aqui, né? Uma leve contribuição do ramo do pubis, né? E do isquio, tá? Ramo do isquio, tá bom? A sua inserção distal é na linha áspera, tá? Em quase toda a composição dela e depois pegando mais o lado medial, tá? E além disso, no tubérculo adutor, perfeito? Que eu comentei, vocês chegaram a pedir, né, dica para lembrarem do tubérculo adutor, né? Ele é o adutor magno, sua função é aduzir, né? É a adução da coxa. Então aqui a gente fala rapidamente, brevemente, sobre a pata de ganso, tá? Que é essa união tendínea do grácil, do sartório, do grácil e do semitendíneo, de anterior para posterior, tá? E é a junção, exatamente essa, desses tendões, tá? A gente se inserindo proximalmente na tíbia. Perfeito? Aqui a gente vê a união, né? A gente vê uma outra visão desses músculos e esses tendões se relacionando aqui. Perfeito? Então, em resumo, esses são os músculos da perna, tá sendo jogados assim para vocês. Vamos ter uma região anterior, uma região anterolateral, uma região posterior superficial, uma região posterior profunda. Perfeito? Então vamos lá. A região anterior, né, dos músculos da perna. A gente vê que tem uma ampla relação com a tíbia, né, que é o osso mais calibroso da perna. Então a inserção superior vai se dar no côndilo lateral da tíbia, né? Próximo da face lateral da tíbia e da membrana interóssea. A membrana interóssea é essa que vai estar relacionando fíbula e tíbia. Perfeito? E a inserção inferior se dá nesse cuneiforme medial. Perfeito? A sua ação é de flexão do pé, ou seja, vai levantar, né? E inversão, né, do pé, que é essa flexão angulada, né? Lembrando aqueles movimentos da inversão, aversão, tá? O extensor longo do hálux, a gente vai ter uma relação dele maior na fíbula, né? Ele vai estar nessa parte mais caudal da fíbula, né? Se relacionando com a membrana interóssea também. E o extensor longo do hálux, né? Vai ter uma função primeiro de extensão do hálux, né? E vai estar se relacionando na falange distal do hálux. Perfeito? A sua inserção distal. Perfeito? Então, o nome é bem claro, né? A função também. E isso é uma coisa que eu costumo falar muito nas aulas presenciais, que nome em anatomia para músculo ou é a localização ou é a função, certo? Então, fica bem tranquilo, não é necessário decorar, apenas entender, tá bom? Bom, o extensor longo dos dedos também vai se relacionar mais com a fíbula, né? Entretanto, numa extensão maior, né? E continua a sua relação com a membrana interóssea, né? Só que a sua inserção vai ser nas falanges médias, né, e distais do segundo ao quinto dedo do pé, né? Extensor longo dos dedos, mais de um dedo, né, no caso, os dedos restantes. Perfeito?
O fibular terceiro, né, é um músculo que vocês não vão ver assim muito no néter, né, nos atlas, e na prática, se eu não me engano, a gente não tem nenhuma peça que mostre, né? Ele vai ter a sua relação com a fíbula, assim como todos esses relacionados com os dedos, né, do pé. Vai ter relação na face anterior da fíbula, perdão, e a sua inserção é no quinto metatarsal, certo? Não no falange. Perfeito? Ele vai ter essa função de eversão do pé, né? Bom, fibular longo, certo? Fibular longo, ele, como o nome diz, né, ele vai ter a sua inserção superior na cabeça, né, principalmente da fíbula, né, e próximo ao côndilo lateral da tíbia, que é onde, né, se insere, certo? A sua inserção inferior, percebam por onde ele passa, certo? Se dá no primeiro metatarsal e no uniforme medial, tá? Porque ele vai longe aqui. A ação dele é de flexão plantar, né? E eversão do pé, certo? Aqui, olhem só. Outro músculo, então percebam o caminho que ele faz aqui, certo? Que é o fibular curto, né? A sua inserção inferior se dá na base do quinta metatarsal, certo? E a sua inserção superior também se dá na tíbia, na fíbula, perdão. Entretanto, né, numa posição mais caudal, comparado ao fibular longo, que faz total sentido, né? O que é longo, o que é curto. A função deles devido à sua inserção também é a mesma, né? De flexão plantar e eversão do pé, certo? Aqui a gente tem o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele vai ter medial e lateral, certo? Então, esse é o medial, né? Que está medial. E esse é o lateral, que está medial. Seguindo pelo hallux. Perfeito? A sua inserção superior é no côndilo medial ou lateral do fêmur, certo? E a inserção inferior de ambos vai ser no osso calcâneo, né? E com essa posição, isso garante uma flexão do joelho e flexão plantar do tornozelo. Eles se relacionam com mais um músculo ainda, o sóleo, que é mais profundo do que eles, ou seja, aqui, ó, a gente seccionou, desculpa, a gente seccionou o gastrocnêmio, né, para poder apresentar o sóleo, que está aqui embaixo, tá? Juntos, esses três formam o tríceps sural, né? E esse aqui é o popularmente chamado de tendão de Aquiles, né? Então, o sólio ele tem uma inserção um pouco mais caudal, né? Um terço ali, intermédio da face medial da tíbia e cabeça femorar, tá? E a sensação, como todos eles formam tríceps sural, né, também se dá no calcâneo. Também pela sua posição, a ação dele continua sendo flexão plantar do tornozelo. Certo? Tudo bem? Ele auxilia também com relação às outras funções, só que ele não tem a função com relação ao joelho, né, dado a sua inserção superior. Perfeito? Então, aqui a gente vê o tríceps sural numa outra imagem, tá? Ele está nessa cor verdinha, né? A junção do gastrocnêmio medial, lateral e do músculo sóleo. E é interessante que ele é dito como um segundo coração, né? Brevemente falando para vocês lembram na palestra de circulatório, né, a quantidade de veias e de artérias e o quão é difícil, né, para esse fluxo ir contra a gravidade e conseguir, né, subir, né, drenando toda o membro inferior. E o tríceps sural ganha exatamente por ele auxiliar
nessa drenagem, perfeito? Então, ele ganha esse nome de segundo coração, tá? Entre aspas, tá bom? Bom, o plantar delgado. Esse músculo é interessantíssimo, porque, dando dicas de prática, vocês veem que o tendão dele é muito fino, né? É muito fino, é delgado, e isso faz com que, em primeiro momento, na pressa, vocês acreditem que se trata de um nervo, pois um nervo passa ali proximalmente, né? E esse nervo a gente costuma chamar vulgarmente de tendão do calouro, porque vocês confundem o nervo dali com o plantar delgado, certo? Mas enfim, a sua inserção se dá no calcâneo, como está ali bem visível, né? E a sua inserção inferior, perdão, e a sua inserção superior vai ser no côndilo lateral do fêmur, tá? Isso aqui, esse músculo, a sua característica, né, a sua fama se dá, né, na possibilidade, na garantia de fazer aquela pose de bailarina, né? Ficar de, eu não me recordo agora o nome, mas ficar de ponta, eu acho, né? Perfeito? Então, agora a gente segue para o poplíteo, um músculo um pouco mais cranial, né, do que o anterior, que vai ter a sua inserção superior no côndilo lateral do fêmur, tá? Perfeito? E a sua inserção inferior na linha sólea, tá? A linha sólea da face posterior da tíbia. Percebam que ele dá uma volta, ok? Tudo bem? Aliás, seguir que a tíbia ela é medial, né? A fíbula lateral. Então, olha, isso aqui é o côndilo lateral, tá bom? Não acreditem que isso aqui seja uma visão anterior, tá? Perfeito? Mas que esse desenho aqui esteja um pouco duvidoso, tá? Sua ação, né? Você imagina esse encurtamento, vai ser de flexão e rotação, né? Rotação medial do joelho, tá bom? Então, a gente tem agora os flexores, né? Agora vamos ver os flexores. Flexor longo do hálux. Né? O flexor longo do hálux, obviamente, vai se inserir na falange distal do hálux, né? A sua inserção inferior. Ele vai ter uma ação de flexão do hálux, né? Obviamente, vai contribuir um pouco com a flexão plantar, uma inversão do tornozelo, né? Mas a sua inserção superior se dá novamente na fíbula, né? Esses músculos relacionados aos dedos do tarso, aos dedos do pé, né? Eles têm todas as suas suas inserções superiores na fíbula, perfeito? Além, lógico, da membrana interóssea, devido a essa íntima relação. Bom, flexor longo dos dedos é uma exceção a essa regra que eu acabei de falar, porque tudo na vida tem que ter exceção, né? Ele se encontra na tíbia, tá? Porque a fíbula, tadinha, ela é fininha, já acabou onde os músculos podem se agarrar nela. Então, a sua inserção superior é nessa face posterior da tíbia. Percebam, não se relaciona mais com a membrana interóssea, certo? É bem medial, né? E a sua inserção inferior, obviamente, vai se dar nas falanges distais, né? E médias também, dos demais dedos do pé, certo? Do segundo ao quinto dedo, ok? Como o nome dele é flexor, né? Não preciso dizer a sua função. Agora a gente vai ter o tibial posterior, né? Que ele está ali mais relacionado, né? Na sua inserção. Logo onde tem tanto tíbia quanto fíbula, né? Nessa região aqui, nesse encaixe, né? A face posterior da tíbia, aí proximamente na fíbula, um pouquinho na cabeça da fíbula, né? E a membrana interóssea, obviamente, né? Já a sua inserção inferior, ela vai até os cuneiformes, né? Medial, médio e lateral,
né? E também os ossos daquela região, que é o cuboide, o navicular, né? Além da base, naquela partezinha posterior, do segundo ao quarto metatarsais. Perfeito? A função dele é de flexão plantar e inversão do pé também. Bom, vamos lá. Eu pedi para vocês olharem, para vocês prestarem atenção por onde esses tendões estão passando. Olhem só. Volta um pouquinho mais. Olha por onde esses músculos estão passando. Tá? Nessa região onde esses músculos vão estar passando, vai haver uma estrutura, um tecido fibroso que a gente chama de retináculo, certo? Perdão. Que ele é responsável pela manutenção da posição desses tendões. Né? São muitos tendões juntos, lugar apertado. Ele simplesmente vai haver ali um sulco ósseo, né? E o retináculo cobrindo isso para manter no lugar, ok? Isso vou falar brevemente dessa forma, tá? Mas por fim de curiosidade, a gente tem retináculo dos extensores, retináculo dos flexores e retináculo dos fibulares, tá bom? Que isso são variáveis, né, desses grupamentos musculares, tá? Aqui a gente vê, ó, essa camada de tecido fibroso, né, mantendo, né, na posição os tendões. Perfeito? Aqui, olha. Certo? Não é tão complexo assim, né? Pode ser, na verdade, é possível descrever de forma complexa, mas no momento não convém, ok? Aqui, ó, a gente vê, a gente vê uma outra área, né? E tem uma síndrome, né? Porque o que acontece? Isso aí é o túnel do tarso, tá bom? Nesse túnel do tarso, a gente tem uma região onde a gente tem um osso numa parede, né? Então não tem como ser maleável, né? A gente tem a goteira retromaleável medial, o professor Kawasoy fez uma leve gozação comigo porque eu gosto dessa estrutura, né? Que é essa marca óssea, esse sulco ósseo, né? No maléolo medial, para ter o depósito desses tendões, né? E eles são cobertos por esse retináculo dos flexores, que também não é extensível, certo? Então, esse é o túnel do tarso, tá? E o que pode acontecer, vocês veem o que está passando aqui. A gente tem tendão, né? A gente tem artéria, tem veia e tem um nervo tibial. E aí o que pode acontecer é que, com uma tendinite, você tem um aumento de volume desses tendões que vão comprimir as estruturas mais frágeis que estão aí, já que, né, as paredes ao redor não possuem expansão. Perfeito? Então, isso é basicamente o que eu acabei de falar, né? E obrigado, gente. Eu acabei acrescentando um pouquinho essa questão da síndrome do túnel do tarso, tá? Então, estou aberto a dúvidas, a questões, ao que vocês quiserem agora. Ok, Igor. Obrigado aí pela tua participação. Vamos encerrando nesse momento a gravação. E todos, professor Albino na área também, a gente encerra a gravação e abre para perguntas.